Queridos amigos e irmãos, celebramos o 12º domingo do tempo comum. O Evangelho proclamado é o capítulo 4 de Marcos, versículos de 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos à outra margem. E despedindo a multidão, levaram-no consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o acompanhavam. Surgiu então uma tempestade bem forte, que lançava as ondas dentro do barco, que se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se grande calmaria. Então Jesus lhes disse: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E, tomados de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Alguém disse que no mar as coisas mais importantes se aprendem quando tudo está calmo, mas aquelas fundamentais se entendem apenas com as tempestades. E Sêneca acrescenta: é durante a tempestade que conhecemos o navegador. Certamente esta é a experiência feita pelos apóstolos na passagem do Evangelho que acabamos de ouvir. Eles são dominados pelo medo de morte, enquanto Jesus dorme em paz. Homens que ainda não têm confiança na palavra daquele homem que pode acalmar o vento e o mar tempestuoso. Cristo desperta do sono e mostra que ele veio com o poder de Deus para dominar as forças do mal e para restaurar a paz em nossa vida. Padre David Turoldo escreveu: o episódio da tempestade lembra duas coisas. Em primeiro lugar, quem está no barco do Senhor deve estar preparado para as tempestades e deve saber que serão inevitáveis. Segundo, o Senhor pode acalmar estas tempestades quando quer. E quando estamos com Ele, apesar das tempestades, nos salvamos sempre do naufrágio. A fé dos apóstolos, dos homens, de fato, torna-se profunda e forte apenas quando passa pelo perigo. Nas tempestades da vida, nas dificuldades, não deixemos-nos vencer pelo desespero e pela raiva. Quem tem fé sabe que está nas mãos de Deus, mas por enquanto se compromete, concentra seus esforços, trabalha muito para trazer o barco de volta às águas calmas. Quantas vezes nós cristãos nos esquecemos que Jesus está sempre ao nosso lado, esquecemos de acordá-lo com a nossa oração, as nossas invocações. Com o coração, nos colocamos confiantes nas mãos de Deus e nos ocupamos, trabalhamos com nossas mãos como se tudo dependesse de nós. Só assim temos a garantia de retornar ao porto, levados pelo sopro delicado do amor de Deus. Mas vamos lá observar melhor o texto. Diz o evangelista Marcos, no capítulo 4, versículo 34, que Jesus estava na parte de trás do barco, dormindo sobre um travesseiro. Entre os mistérios da vida de Cristo, há um fato
que, prestando bem atenção, é surpreendente. Deus se encarna para realizar a redenção de toda a humanidade e libertá-la do medo e do pecado. E, contudo, apesar de ter esta imensa missão a cumprir, ele gasta cerca de 1/3 de sua vida terrena dormindo, como qualquer outro homem. E o sono dele é descrito no Evangelho de Marcos de uma forma muito realista. O mestre, cansado pelos longos dias de pregação e caminhadas, parece literalmente desmaiado de sono, ao ponto de não perceber a tempestade que toma conta do barco que o transporta pelo mar da Galileia. Há um sono bom e profundamente humano. Não gosto de quem não dorme, diz Deus, canta Charles Péguy, que define o sono como o amigo de Deus. E faz o Criador dizer: o sono é talvez a mais bela criatura. Que imagem bonita! Há uma sabedoria que se consegue somente quando nos abandonamos como crianças nos braços paternais de Deus. Mas eu não sou mais uma criança, protesta o velho que cada um de nós carrega dentro de si. Certamente, Deus não nos quer inconscientes ou imaturos, mas também não podemos sentir o peso da responsabilidade pela salvação da Igreja e do mundo. A obra de Deus se realiza com ritmos e tempos que não estão sob o controle de cada um de nós. Esteja dormindo ou acordado, de noite ou de dia, como dizia o Evangelho de domingo passado, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Mas há também um sono ruim, que é uma mistura de medo, de preguiça, de distração e superficialidade, um entorpecimento que nos torna surdos aos chamados de Deus. Simão, estás dormindo? Não foste capaz de ficar vigiando uma só hora? O dom de saber nos abandonar nos braços paternais de Deus não nos isenta da luta contra o sono ruim, que é uma exigência inevitável da vida cristã. Jesus não promete um tempo de calma e sossego, e por isso dirige um convite a cada um de nós: vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não nos deixa sozinhos em nossa fraqueza, e nos convida a pedir ao Pai que não nos deixe cair em tentação. É isso que, na verdade, tememos no fundo de nosso coração: estar sozinhos e não sentir a proximidade de Deus nas tempestades de nossos dias, nas tensões que respiramos no trabalho e em casa, nos relacionamentos cansativos que muitas vezes vivemos. É o momento de clamar na nossa oração: Mestre, não te importas que estejamos perecendo? A esta invocação do coração fazia referência Papa Francisco naquela inesquecível oração pela pandemia no final de março do ano passado, encorajando-nos a olhar para os numerosos companheiros de viagem que, no medo, reagiram dando a própria vida, o que ficaram lá na linha de frente, médicos e enfermeiros. Então, convidamos Jesus nos barcos das nossas vidas. Entreguemos a Ele os nossos medos para que os vença. Podemos deixar descansar no Senhor todo o nosso medo. E em nossos dias, muitas vezes, tão cheios de prazos e cansaços, precisamos muito de momentos de oração, isto é, de descanso em Deus. Porque, como dizia Charles Péguy,
Quem dorme tem o coração puro. É o grande segredo para ser incansáveis como uma criança é este. Senhor Jesus, confiamos nos grandes meios, às vezes no apoio dos poderosos. Acreditamos poder sempre prosseguir com o vento na popa, impulsionados pelo sucesso. Pensávamos que o teu reino se realizasse com uma marcha triunfal, onde todas as forças hostis seriam derrotadas. Então, Jesus, entramos em crise quando, de repente, nos encontramos no meio da tempestade, à mercê dos elementos, desprovidos de segurança humana e soluções mágicas, enquanto tu nos davas a impressão de não te preocupar com nossos problemas. Então, Jesus, nós nos tornamos presas fáceis do medo, vítimas do desânimo, às vezes da ansiedade, da amargura, do desespero. O que nos faltava, de fato, era exatamente o indispensável: a confiança em Ti, na Tua presença, na Tua proximidade, na Tua palavra, na Tua ação. A coragem, é verdade, ninguém a consegue sozinho, mas cada um de nós é convidado a confiar em Ti, se quiser passar incólume entre as tempestades. Deus abençoe e socorra a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.